Olá, queridos amigos, queridos irmãos que nos acompanham sempre pelo YouTube, essas rápidas palestras que nós estamos fazendo agora no mês de maio, aproveitando o mês do lar, para falar sempre algum tema, assim, de um modo rápido, sobre a família e sobre o lar. Hoje o lar como lugar de ensino. A sugestão bíblica é o de 2 Timóteo capítulo 3, verso 15. É um texto bem conhecido, que o apóstolo Paulo diz assim, falando para Timóteo: e que desde a infância sabes as sagradas letras que te podem tornar sábio para a salvação. Portanto, é um texto que está ligado à história de Timóteo. E quem foi Timóteo? Esse que foi, Paulo diz assim, você sabe as letras desde pequeno, ou desde a infância, sabe as letras. Timóteo podia ter sido instruído na cultura pagã, porque o pai dele era um grego pagão, mas a mãe dele não. A mãe dele era uma judia, e a sua avó também era uma judia. Lloyd a viúva foi morar com Eunice, e portanto o Timóteo teve uma educação feita por essas duas mulheres, a sua mãe e a sua avó, que eram mulheres tementes a Deus. Paulo conheceu Timóteo, na verdade, na cidade de Listra. E diz o texto sagrado que quando Paulo chegou em Listra, todo mundo falava bem de Timóteo, ou seja, Timóteo era uma pessoa benquista, era uma pessoa conhecida, era uma pessoa benfazeja, uma pessoa que todo mundo se referia muito bem para ele. Por quê? Por causa da educação que ele teve no lar. Então, Paulo falou para Timóteo, apresentou Timóteo, tornou Timóteo um dos seus discípulos, um filho na fé, do qual Paulo dedicou muito tempo, evidentemente, para com ele. Então tem uma importância muito grande na vida de Paulo, esse discípulo que tornou-se tão importante também na história sagrada. Desde a meninice sabe as sagradas letras, o qual pode tornar-te sábio para a salvação. Eu acho interessante essa expressão, tornar-te sábio para a salvação, porque o importante não é a cultura, não é o conhecimento, é esse aspecto. Para que tanta cultura, para que tanto conhecimento, para que tanto isso e aquilo outro, se não serve para a salvação? Como disse Jesus, o homem pode ganhar o mundo inteiro, se não for salvo, de que valeu? De que valeu? O que pode dar o homem em troca da sua alma, disse Jesus, né? Agora, nessa questão de ensino e responsabilidade de ensino, o lar como lugar de ensino, vem também aquela discussão. Qual é o principal lugar do ensino? É o lar? É a igreja? É o Estado? Bom, se pensar bem, o lugar onde normalmente as pessoas, as crianças principalmente, passam mais tempo, normalmente é no lar. Claro que tem exceções, mas não vamos trabalhar com as exceções, não é? Na igreja também a pessoa passa um bom tempo, mas na escola ou através do Estado, a criança normalmente passa muito mais tempo do que na igreja. Mas qual é o fundamento, a coisa mais importante da educação, não é? E do ensino? É o lar, é a escola ou é a igreja? Bom, não resta dúvida, eu vou dizer. A família é a principal escola. Não só porque é onde a criança fica mais tempo, normalmente, mais tempo, mas é porque também é na escola onde se vai impregnar, cunhar o caráter da criança. Porque o caráter da criança é uma soma não apenas do conhecimento, mas do exemplo da família e do ambiente que o lar possa lhe cercar. São coisas que a escola normalmente faz, mas não com tanta eficiência como o lar. Desde pequeno eu aprendi um ditado que diz assim: a educação vem de berço, que significa toda a educação começa no lar, começa na família. É realmente. Agora, pensando assim, vamos também pensar o seguinte: qual é o principal objetivo que a família, o lar, deve ter para com os seus filhos ou para com as crianças? Eu sei que talvez na maioria, a grande maioria dos lares, está preocupado em dar uma educação para que os filhos cresçam, sejam pessoas importantes, saibam ganhar dinheiro e ganhem muitos bens e tenham bens para sobreviver, para se sustentar e até para ajudar a família futuramente. Eu sei que essa é a grande preocupação. Como os pais enviam esforços nessa direção, eu sei. Mas veja o que Paulo diz
nesse texto de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, é que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem te tornar sábio para a salvação. Olha, tornar-te sábio para a salvação. Então, o ensino principal que o lar, a igreja principalmente, e o lar, mais ainda importante, pode dar, é exatamente o de tornar a pessoa sábia, mais sábia para a salvação. Para conhecer de onde vem a salvação através de Cristo Jesus, conhecer sobre Cristo, impregnar o caráter de Cristo Jesus na pessoa. Foi isso que Paulo fez também com Timóteo, não é? Então, a escola a gente aprende muitos conhecimentos. No Estado, a gente aprende a civilidade, a gente aprende patriotismo. Na igreja a gente aprende muitas coisas da palavra de Deus, mas o lar, na verdade, ela é a responsável pela soma de tudo que a escola, que o lar, que o Estado faz. O lar, portanto, torna-se o lugar principal para o ensino, porque o lar é a maior escola do mundo. O lar é a escola da vida, que ensina sim, ensina com preceitos e ensina com exemplo, mas o lar é aquele que é capaz, quando tem o temor de Deus, para adestrar a educação para a eternidade. É assim, lá, lugar de ensino, e vamos dizer, ensino para a vida eterna. Que Deus nos abençoe, até uma próxima. Acompanhe-nos pelo YouTube, Pastor Silas Rebouças Nobre. Você pode assistir ou acompanhar outras mensagens como essa para a sua vida e família. Em nome de Jesus, um abraço.